Olá, amado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, esta é a nossa 8ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Aqui você encontra todo o conteúdo da lição do EBD, com uma compreensão resumida dos textos, tópico a tópico, de forma simples e sem complicações prolixas. Me ajude nesta missão, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe com o irmão. Dessa forma você fortalece o nosso trabalho. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. A nossa verdade prática: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. O objetivo da lição é, primeiro, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. O segundo é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. O terceiro é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus, que guarda os corações dos que creem. Bom, é sobre isso que a lição vai tratar. Nesta lição, trataremos das emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus, buscando compreender a sua influência sobre nossas decisões e atitudes, considerando que o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo e livre, ou seja, pensa, sente, deseja e age. Vamos abordar essa parte afetiva do ser humano, mostrando a diferença entre emoções e sentimentos e buscar a compreensão da ação do Espírito Santo como fonte de equilíbrio entre essas duas faculdades da alma. De acordo com o nosso mapa mental, esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 4 subtópicos, o segundo tópico em 3 e o terceiro em apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema O Homem, um Ser Afetivo, traz como primeiro subtópico propósitos do estudo. Qual seria o propósito deste estudo? Considerando que a crise de saúde mental está se intensificando globalmente e que depressão e ansiedade são os problemas que mais crescem nessa realidade, é necessário e urgente que se busque uma compreensão correta à luz da palavra de Deus para que se tenha uma vida integralmente equilibrada. Para isso se faz necessário entender alguns fatores. Primeiro, o que são emoções e sentimentos e como devem ser geridos? Segundo, qual a conexão entre o que pensamos e o que sentimos? Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, que são pensar, sentir, desejar e agir? Feito essa análise, concluímos que esse conjunto de decisões humanas, para se estar em harmonia, depende do propósito de amar a Deus, conforme Marcos capítulo 12, versículo 30, e de considerar o que a sua palavra declara. Sem Deus, nada, absolutamente nada podemos fazer. João capítulo 15, verso 5. O segundo subtópico, a afetividade, emoções e sentimentos, vem nos esclarecer que a afetividade é a nossa capacidade de sentir e expressar, ou seja, emoções e sentimentos, envolvendo corpo, alma e espírito. Salmos 31, verso 9 e João 13, verso 21. As emoções são reações rápidas e intensas, como medo ou alegria súbita. Já os sentimentos duram mais tempo e são percebidos de forma consciente, como gratidão ou solidão. A emoção passa rápido, já o sentimento é menos intenso, contudo permanece. Mateus capítulo 26, verso 38 e Romanos capítulo 9, verso 2. A Bíblia mostra que fomos criados completos e que essas experiências fazem parte da nossa natureza. Se nós nos consideramos seguidores de Deus e se temos a Bíblia como regra e prática para a nossa vida, precisamos buscar nela a compreensão do equilíbrio das nossas
outras emoções e sentimentos. O terceiro subtópico, principais afetos, o nosso comentarista declara aqui 6 emoções que ele considera básicas: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Segundo ele, quando uma dessas emoções ocorre, provoca alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Ele traz como exemplo que Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, registrado em Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, que foi plena de cumplicidade. Gênesis capítulo 2, verso 25. Já depois do pecado, experimentaram outros tipos de emoções negativas, a saber, vergonha e medo. E com a tragédia da expulsão do Éden, experimentaram também frustração e angústia, registrado em Gênesis capítulo 3 e verso 23. O quarto subtópico, inveja, ira e ódio. Quando se fala de emoções, não se trata apenas de emoções qualitativas. Infelizmente, temos também emoções negativas. E aqui o nosso comentarista traz como exemplo a história de Caim, para ilustrar emoção e sentimento, mostrando que a ira de Caim em relação ao seu irmão Abel ficou estampada em seu rosto, ou seja, um sentimento imaterial refletido na parte material, que é o corpo. Gênesis capítulo 4, verso 6. Caim foi advertido por Deus, mas a mente já estava corrompida e permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio a ponto de tirar a vida do próprio irmão, registrado em Gênesis capítulo 4, verso 8. Depois experimentou outros sentimentos negativos, culpa e medo. Gênesis capítulo 4, verso 10 a 14. O segundo tópico, com o tema emoções, experiência e controle, e o primeiro subtópico, reação e decisão. Esse subtópico vem nos ensinar que por mais que existam emoções instintivas e que por isso algumas emoções ultrapassam o controle humano, não constituindo um pecado em si mesmas, é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Paulo instrui aos Efésios sobre a questão da ira. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Efésios capítulo 4, verso 26. Em algumas situações é inevitável não se irar, mas podemos evitar que essa ira se transforme em um sentimento pecaminoso, ou seja, continuar cultivando o mesmo sentimento até se transformar em um ato de terrível pecado. A ira é uma experiência emocional que deve ser repelida o mais rápido possível da nossa vida. Paulo continua alertando aos Efésios a se livrarem de toda amargura e cólera, registrado em Efésios capítulo 4, verso 31. Como cristãos, devemos ter cuidado com a expressão como eu sou a si mesmo, para justificar falta de controle em algumas situações, pois isto nega a eficácia da obra de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 13. No segundo subtópico, emoção e pecado, o nosso comentarista aqui nos traz um convite para refletirmos sobre emoção e pecado. Embora as emoções sejam instintivas, elas podem revelar pecados presentes no coração. Emoções como raiva, inveja e tristeza, reiteradas, podem ser sinais de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é suscetível de reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal é um exemplo bíblico cuja soberba o levou à ruína, registrado em 1 Samuel, capítulo 25, verso 10 a 11. Um coração orgulhoso tende a gerar emoções negativas e atitudes prejudiciais. Por isso, assim como Davi, devemos pedir a Deus que nos livre da soberba, que ela não nos domine nem nos conduza ao pecado. Salmos 19, verso 13. O terceiro subtópico, o aspecto positivo das emoções. Aqui somos ensinados que por mais que certas emoções sejam desagradáveis, por incrível que pareça, nos trazem benefícios. O medo, por exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina e hormônio que coloca o corpo em imediato movimento, seja para enfrentamento ou fuga. Ou seja, essa emoção atua como um mecanismo de defesa. Que interessante.
Sem essa emoção, o nosso corpo fica totalmente vulnerável. Portanto, nossos afetos podem ser direcionados para o bem ou para o mal. O terceiro tópico com o tema sentimentos guardados por Deus e o primeiro subtópico, a falsa autonomia humana. Aqui o nosso comentarista vem demonstrar que, ao se tratar de emoções e sentimentos, o ser humano não tem sobre essa questão autonomia total como imagina ter. Muitas pessoas acreditam que podem controlar totalmente suas emoções por meio de técnicas de inteligência emocional, amplamente divulgadas no mercado. Embora alguns métodos tenham utilidade, confiar apenas na capacidade humana é ilusório e perigoso. A ideia de domínio emocional absoluto é enganosa e até mesmo os mestres dessas técnicas enfrentam fracassos. A Bíblia vem nos alertar que confiar somente na capacidade humana e em seu próprio coração leva o homem ao engano. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 9. O segundo subtópico, obediência, humildade e oração, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 7, sobre o processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, o que ocorre por meio da paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento. No entanto, é válido esclarecer que este fenômeno só ocorre quando decidimos viver em abnegação, obediência e humildade, no modo de Cristo, conforme Filipenses capítulo 12, verso 3 a 8. Paulo adverte nesta carta que os filipenses deveriam ter os mesmos sentimentos como amor, ânimo, renunciando interesses pessoais, registrado em Filipenses capítulo 12, verso 2 a 4. Pois só quando há esta disposição interior e confiança no cuidado de Deus, demonstrada por meio de oração, súplicas e agradecimento, cumpre-se o que o apóstolo declara no verso 7 do capítulo 4, e a paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Bom, aprendemos com esta lição que não temos capacidade de dominar completamente nossas emoções e sentimentos, mas se vivermos em humildade e fé, teremos de Deus o equilíbrio certo por meio do domínio do Espírito Santo, registrado em Gálatas capítulo 5, verso 22. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e de sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.